Chegamos. Chegamos com 4 minutos de atraso, mas chegamos. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre narcisismo, tá? E está se comentando muito hoje, né? Sobre a reportagem que o Fantástico trouxe ontem sobre TDI, transtorno disfuncional de identidade. Tem que se ter cuidado, porque você só pode diagnosticar ou ter a certeza que a pessoa sofre de TDI se ela tiver um diagnóstico psiquiátrico, tá? E o tratamento psicanalítico, de psicanalista para TDI tem que ser um tratamento paralelo com a psiquiatria. Então tem que se estudar bastante, tem que se observar bastante. É um assunto antigo, mas está voltando à tona aí, tá? Então tem que se prestar bastante atenção, tomar cuidado para não sair falando, confundindo, que se confunde um pouco com esquizofrenia, tá? Então tem que se tomar cuidado quando for falar de TDI. Oi. Mas por quê? Vou te mandar o link de novo. É só clicar no link e entra que eu aceito aqui. Tá? Então não vai, aí vai ser complicado. Qualquer coisinha vai ficar gravada, você assiste depois, mas vai de novo no link. Desliga e vai no link, tá? Já estou ao vivo. Então, tem que se tomar cuidado aí. Vamos iniciar mais uma aula dando continuidade à aula de narcisismo, lembrando que o áudio de todos estão desligados para não dar microfonia. No final, tá? Nós damos a oportunidade para cada um falar, abrimos o áudio para as pessoas falarem. Mas se quiser falar, levante a mão aí, abre o áudio ou manda pelo Zoom, pelo chat. É melhor mandar pelo chat. Tá aqui, já tem 6 pessoas aqui pelo chat. Deixa eu ver aqui. Opa. Olá, boa noite, Diana Rocha. Professor, tem um grupo que o link está errado, faltando o número 9. Corrige lá para mim, por favor. Manda o correto lá, Cláudia, por favor. É muita coisa. Manda lá para mim, por favor. Desenvolvimento psicossexual. Nós falamos semana passada o amor próprio. E nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje é a aula de Desvendando o Narcisismo, parte 2. Desvendando o Narcisismo, parte 2. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E aí, Cícera, conseguiu a apostila? Demorou, mas chegou, né? Ai, meu Deus. É correria, espelhamento, teoria de Jacques Lacan. Cadê o negócio? Deixa eu ver aqui. Começamos, tá? São 7h38. Se bater meu horário aqui, eu não conseguir terminar a apostila, eu não vou correr, eu termino na próxima semana, tá? Vai ficar tudo gravado aí. Vamos ver que tem mensagem aqui. Cadê a mensagem? Consegui sim. Vamos lá. A importância do amor próprio. Semana passada eu falei sobre narcisismo patológico, narcisismo saudável, narcisismo primário, narcisismo secundário. Falei sobre tudo isso. Falamos sobre a parte do desenvolvimento psicossexual e hoje nós vamos entrar na importância do amor próprio. Na psicanálise, o amor próprio, também conhecido como autoestima, é um elemento crucial para o desenvolvimento saudável da personalidade e para a construção de relações interpessoais significativas. Então, todas as vezes na psicanálise que falam de amor próprio, está ligado a quê? A autoestima.
O amor próprio desempenha um papel vital em várias dimensões da vida de uma pessoa. E sua importância é amplamente reconhecida na teoria psicanalítica de Sigmund Freud e seus seguidores. Então, o amor próprio, a autoestima, é uma coisa muito importante para a parte emocional do ser humano. Então, Sigmund Freud sempre falou isso, reconheceu a autoestima na teoria da psicanálise e também seus seguidores, Lacan, Melanie Klein e tantos outros. Agora nós vamos ver a formação da identidade. Vamos lá, boa noite, Ana Lúcia chegou, conseguiu. Boa noite, Ana Lúcia. Formação da identidade. O amor próprio desempenha um papel central na formação da identidade da pessoa. A pessoa tem que saber quem ela é, imagem e semelhança do Criador. A pessoa tem que saber para que ela nasceu, qual o propósito. Quem não tem propósito perde a sua identidade. E perdeu a identidade, perde seu propósito. Então, o amor próprio vai desempenhar um papel fundamental e central na formação da identidade da pessoa. Durante o desenvolvimento infantil, a construção da autoimagem é fortemente influenciada pela forma como a criança é tratada e valorizada pelos seus cuidadores. Sabe, nós tivemos uma aula lá no Valverde, nós falamos de Winnicott. E o Winnicott vai bater, dono de Winnicott, está gravado, eu vou lançar esses dias aí no YouTube. Ele bate muito forte sobre o ambiente facilitador da criança. Se a criança cresce, nasce num ambiente facilitador e cresce num ambiente facilitador, vai crescer um jovem, um adulto com seu emocional estável. E também, se os seus primeiros cuidadores dão a atenção que a criança precisa, isso vai ajudar muito. Então, na formação da identidade é a mesma coisa. Para a construção da autoimagem, a criança precisa ser tratada e valorizada pelos seus cuidadores, ou seja, ela precisa, uma teoria vai se encaixando na outra. O que o Winnicott fala? O Winnicott fala que o ambiente facilitador e o cuidado dos primeiros cuidadores é que vai interferir na formação da personalidade, na formação do ser humano. E a formação da identidade no amor próprio relacionado à psicanálise também é ligado nessa teoria, porque a forma como a criança é tratada, a forma como a criança é valorizada e cuidada pelos seus primeiros cuidadores vai interferir na formação da sua identidade. Uma autoimagem positiva e saudável é crucial para desenvolver uma identidade coesa e uma percepção equilibrada de si mesmo. Então, como que a pessoa vai ter uma percepção equilibrada de si mesma? É através do ambiente que ela teve na infância, é através dos cuidadores dela e essa modelagem que ela traz dos seus pais, da sua família. Então, se houve abuso na infância, se houve uma família só de briga, uma família só de bebida, uma família só de confusão, a formação da identidade dessa criança vai estar o quê? Debilitada. Então, vai ter possivelmente conflitos lá no futuro. Resiliência emocional, se falando de autoestima, se falando de amor próprio. O amor próprio também está ligado à resiliência emocional. Quando alguém possui um nível saudável de amor próprio, é mais capaz de enfrentar desafios, deixa eu admitir aqui, é mais capaz de enfrentar desafios, lidar com adversidades e superar momentos difíceis. Uma autoestima sólida permite que a pessoa mantenha uma visão positiva de si mesmo, mesmo diante dos fracassos ou críticas. Então, quando se tem um amor próprio, quando se tem uma formação de identidade boa, a pessoa também tem resiliência emocional. E essa resiliência emocional vai fazer com que ela entenda quem é ela mesma e ela saiba lidar com seus fracassos, entendendo o que é fracasso, o que é derrota momentânea. Porque às vezes nós passamos por derrotas momentâneas, às vezes nós passamos por dificuldades, mas depois, se você tiver um amor próprio, se você tiver uma resiliência emocional, se você tiver uma formação de identidade, onde o seu ambiente de formação foi um ambiente facilitador, onde seus primeiros cuidadores, pai, mãe, família, tiveram estrutura emocional, você consegue ser uma pessoa com resiliência. E se a sua formação da identidade
foi boa, você consegue ter o quê? Um emocional formado e bom. Assim você vai ter o quê? Você vai ter uma resiliência emocional. Você não vai permitir que todas as lutas que venham sobre si, todas as lutas que venham sobre a sua vida, a qualquer luta que vier, você vai cair emocionalmente. Então, isso tudo está ligado à formação da identidade, isso tudo está ligado ao amor próprio. Dentro do amor próprio também, vem as relações interpessoais. Então, uma autoestima positiva é fundamental para construir relacionamentos interpessoais saudáveis. Quando alguém se valoriza e se respeita, é mais provável que estabeleça limites saudáveis, escolha parceiros e amigos que os tratem bem e participe de relacionamentos baseados em igualdade e respeito mútuo. Então, na formação do amor próprio, quando você tem uma identidade, uma formação da identidade boa, quando você tem uma resiliência emocional, você consegue ter relações interpessoais. Só que as relações interpessoais também está ligado na formação ali do ambiente, o ambiente seguro, aos cuidadores. Melanie Klein vai falar muito isso. Se os seus pais não foram pessoas que tiveram relacionamentos interpessoais, ou seja, um bom relacionamento com vizinhos, bom relacionamento com amigos, bom relacionamento com a família, a criança cresce nesse ambiente. Imagine a criança se desenvolvendo num ambiente onde o pai não fala com os irmãos, onde o pai não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com ninguém. Como que ele vai crescer? Como que vai ser a relação interpessoal dele? Igual dos pais, porque os pais são os modelos, são os primeiros cuidadores. Se os meus pais não tinham um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, ou na casa, ou na família, ou na igreja onde ele ia, onde ele ia, no centro espírita, no terreiro dele, se ele não tinha um bom convívio lá, provavelmente essa criança vai crescer com mau convívio e não vai conseguir tirar de dentro dele o quê? Coisas boas nos relacionamentos. A Cláudia está dizendo aí que não está conseguindo ouvir bem. Todos estão conseguindo ouvir bem? Ou só a Cláudia? Ou só a Cláudia? Coloca para mim aí, por favor, no chat. A Cláudia falou, não estou ouvindo bem. Será que está baixo aqui? Bota para mim quem está ouvindo bem. Dá um ok aí para mim, por favor, para a gente poder continuar. Ouvindo bem, a Diana colocou. Angelita, estou ok. Para mim está ok, Sebastiano. O Fanael, você tenta aumentar ou você sai e volta de novo. Aí eu te aceito aqui, ok, voltou, né? Então tá bom. Vamos falar agora, falando de amor próprio, de saúde mental. Então, a falta do amor próprio está associada a uma série de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, transtorno de personalidade. A autocrítica excessiva e a baixa autoestima podem alimentar padrões de pensamento negativo, perpetuando um ciclo de sofrimento emocional. Então, o que é saúde emocional? Quando a pessoa consegue se equilibrar. Agora, quando a pessoa fica o tempo todo se autocriticando, excessivamente, exacerbado, quando a pessoa tem a baixa autoestima, ela não gosta do seu corpo, ela não se ama, tudo ela se critica, e esse ciclo de pensamentos negativos vai virar um vício, vai virar um círculo perpétuo de sofrimento emocional. Aí vai vir a ansiedade, aí vai vir a depressão, aí vai vir as possíveis tentativas de suicídios. Por quê? Quando a pessoa não tem um amor próprio, aí cai dentro de uma ansiedade. Uma ansiedade não tratada vai gerar uma depressão, e a depressão não tratada vai culminar num suicídio. Então, nós temos que prestar atenção, até mesmo dentro de nós, e também prestar atenção para ajudar os nossos pacientes, as pessoas que chegam até nós, porque nós somos um gerador de valores e autoridades em vidas. Escreve todo mundo aí no chat para mim, para ficar na sua mente. Eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Escreve no chat. Eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas, para a gente já começar a quebrar esse ciclo. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou chegar. Só falta pegar aquelas folhinhas e ficar mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Ô vida, ô terra, ô... Não, você é capaz.
tem que ter o amor próprio para poder sair desse ciclo vicioso aí perpétuo, tá? Outra coisa, se falando de amor próprio, é autoatualização. O amor próprio é um componente vital da autoatualização. O processo de se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando alguém se valoriza, está mais disposto a se esforçar para alcançar seus objetivos, desenvolver suas habilidades e buscar a realização pessoal. Na perspectiva da psicanalítica, o desenvolvimento saudável do amor próprio ocorre, em parte, durante o estágio do narcisismo primário, em que a criança foca em suas próprias necessidades e satisfação. No entanto, deixa eu admitir aqui. No entanto, essa autovalorização também deve evoluir para o narcisismo secundário, que envolve a capacidade de se relacionar com os outros de maneira saudável e empática. Tá? Quem não pegou semana passada sobre o narcisismo primário e secundário, volta lá na primeira aula, desvendando o narcisismo da autoimagem a autoconhecimento, parte 1, vai lá que está escrito lá. Está tudo lá no vídeo. Deixa eu ver o chat aqui. Eu sou uma geradora de valores, autoridades em vidas, eu sou uma geradora de amor, autoridade, a Ana Lúcia escreveu, a Cláudia escreveu, Cícero escreveu, isso aí, muito bem, vamos interagindo. Em suma, o amor próprio é fundamental para o crescimento emocional. O amor próprio é fundamental para o crescimento emocional, vou falar de novo. O amor próprio é fundamental para o crescimento emocional do ser humano. A formação de identidade, a construção de relacionamentos e a manutenção de saúde mental. Na perspectiva psicanalítica, a busca por um equilíbrio entre o amor próprio, saudável, e as relações interpessoais é fundamental para uma vida emocionalmente satisfatória. Falamos sobre o amor próprio. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento do eu e identificação. A formação do eu. Na teoria psicanalítica, a formação do eu é um processo complexo que envolve a interação de fatores psicológicos, sociais e emocionais ao longo do desenvolvimento humano. O eu é a parte central da personalidade, que busca equilíbrio entre os impulsos do id e as restrições da realidade e da moral do superego. A construção do eu é influenciada por vários elementos incluídos. Então, a formação do eu ele está ligado ao inconsciente, ao consciente e ao superego que fica aí nessa luta do equilíbrio, porque o eu se forma através do inconsciente e do consciente. Coisas que você traz como inconsciente coletivo, coisas que você traz como traumas, tudo que você traz, fica uma briga entre o inconsciente e o consciente, que é o id e o ego, e o superego tentando segurar. Vamos ver o que influencia o eu, como os elementos que influenciam na construção do eu. Primeiro, identificação com figuras significativas. Como que se forma o eu de alguém? É a identificação das figuras significativas para ele. Então, durante a infância, a criança começa a identificar-se com figuras parentais e outros modelos significativos. Essa identificação influencia a formação de valores, crenças e comportamentos. A criança absorve características, atitudes e padrões de relacionamento desses modelos, moldando gradualmente sua própria identidade. Então, como se forma o eu de uma criança? Através, primeiro, dessa identificação de figuras significativas. Quando você vai estudar PNL, isso está ligado à modelagem, porque inconscientemente nós vamos modelando os nossos pais, vamos modelando a nossa família, vamos modelando pessoas que são as figuras significativas durante a nossa infância e a nossa vida. Outra coisa um outro elemento que vai interferir na formação do eu é experiências e interações sociais. As interações com os outros, como pais, irmãos, amigos e colegas, desempenham um papel fundamental na formação do eu. As experiências sociais positivas ou negativas afetam a autoestima, a confiança e a percepção de si mesmo. As relações interpessoais modelam a visão que o indivíduo tem de suas habilidades e características.
Então, outra coisa que vai interferir na formação do eu são as experiências e interações sociais. Outro elemento que vai interferir na formação do eu são os conflitos e resoluções. Os conflitos psicológicos enfrentados ao longo do desenvolvimento desempenham um papel na formação do eu. A superação... Tem gente aqui querendo entrar. A superação do eu... A superação desses conflitos... Gente, o povo cima de me mandar mensagem na hora da aula, pedindo o link. Eu mando. Hoje eu atrasei um pouco, mas só lá no grupo agora. Não vou atender o telefone de ninguém mais, não. Vou desligar aqui. Vamos lá. Conflitos e resoluções são outros fatores aí, elementos que vão interferir na formação do eu. Os conflitos psicológicos enfrentados ao longo do tempo, do desenvolvimento, desempenham um papel na formação do eu. A superação desses conflitos influencia a capacidade do indivíduo de lidar com os desafios futuros e desenvolver uma personalidade coesa. Por exemplo, a resolução bem-sucedida do complexo de Édipo e o complexo de Elétrica contribui para a formação da identidade de gênero e da moralidade. Outra coisa que nós vemos aqui nesses conflitos e na resolução, aquilo que Freud denominou. Como que Freud denominou histerias? Histerias são conflitos internos de situações mal resolvidas, de traumas, de confusão, de lembranças de famílias mal resolvidas. Quais são os sintomas da histeria? Cegueira, paralisia, dores no estômago, tontura, dores musculares, tudo de forma psicossomática, através das histerias. Outra coisa que vai interferir muito na formação do eu é a autoimagem e o autoconceito. A autoimagem é a maneira como uma pessoa se vê, enquanto o autoconceito envolve a compreensão de quem se é em relação aos outros. Tá um barulho aí de chamada. Ah, tá, porque meu telefone está aqui agora, o WhatsApp. Eu não vou poder atender agora, não. 69, não sei nem quem é. Não vou poder atender agora. Desculpe, agora eu não posso. Estou aqui. O autoconceito envolve a compreensão de quem se é em relação aos outros. Então, autoimagem. Quem sou eu? Como que eu me vejo? Pô, isso é legal. Você tem que ter uma autoimagem de você. Não, eu sei, eu falo sempre, eu vou no espelho, às vezes, quando começa a ver conflitos, eu olho no espelho, respiro bem fundo. Eu nasci para isso. Sou Michel Silva. Eu fui chamado para gerar valores e autoridades em vidas. Hoje chegou aqui, quando chega, aqui, eu tô cheio aqui hoje, chegou nos Correios. Quando chegam certificados para mim de faculdade, quando chegam títulos para mim, para entregar para os meus psicanalistas, aqui, ó, eu começo a entender que eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Então, eu começo a entender quem sou eu de verdade. Então, você precisa entender quem é você. Falando nisso, já está pronto 4 títulos de doutor honoris causa em psicanálise. Vai chegar essa semana. Está pronto da Angelita, está pronto do Eliseu Gomes, está pronto da Gisele lá de Portugal e está pronto do doutor Fabrício de Brasília. Já a academia já me mandou a foto, já está comigo já, então já está pronto. Tá? Do nosso curso de doutorado livre. E para essa semana, ou para a próxima semana, nós vamos começar já a primeira aula. Vai ser no Zoom, vai ficar gravado para você assistir. Ah, não consegui, perdi, fica tranquilo. Vai ficar gravadinho no Zoom, tá? Então, esses elementos são desenvolvidos com base nas percepções das próprias características, aparências, habilidades e desempenho em várias áreas da vida. Então, a autoimagem, o autoconceito está ligado às várias etapas das nossas vidas. Outro elemento que vai interferir muito, deixa eu ver aqui, oba, gratidão, muito obrigado, Angelita. Equilíbrio entre os impulsos e realidade, são outros elementos que vão interferir na formação do eu. O eu busca encontrar um equilíbrio entre as demandas do id, que é os instintos e os desejos, e as restrições impostas pelo superego, que são as normas sociais e morais. O ego age como mediador, adaptando-se à realidade enquanto tenta satisfazer
os impulsos básicos do id. É a mesma coisa que Don Winnicott falou sobre o falso self e o verdadeiro self. Enquanto a pessoa vive num falso self, tentando mascarar os seus sentimentos e tentando se adaptar às demandas externas para ser aceita pelas pessoas, ela vai se mascarando, ela vai se autoflagelando, ela vai se auto-sabotando. E a nossa função é fazer com que a pessoa volte a enxergar e ter um self verdadeiro. O self verdadeiro busca suas realizações, e o self verdadeiro não está preocupado em agradar as demandas externas. O self verdadeiro vive na realidade quem é ele, a sua autoestima, a sua vida, isso é muito importante. Em resumo, a formação do eu, na perspectiva psicanalítica, é um processo dinâmico que ocorre ao longo do desenvolvimento humano. A interação entre identificação, experiências sociais, resolução de conflitos internos e equilíbrio entre impulsos e restrições molda a personalidade e a autoconsciência de indivíduo. O eu é a base da individualidade, influencia a maneira como uma pessoa se relaciona consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Então, essa foi a formação do eu. Agora, tem os estágios do desenvolvimento infantil, tá? Vai ficar aqui, esse eu não vou falar, porque eu já falei lá em cima, tá? É só uma repetição para que está envolvido no processo de formação do eu. Então, aqui estão os estágios, a sequência que Freud descreveu, a teoria psicanalítica, ele descreveu o desenvolvimento infantil. E o desenvolvimento infantil vai no estado oral, tá? Que vai do 0 a 1 ano. Então, nesse estágio, o conflito central envolve a busca do equilíbrio entre a dependência e a independência. Nós já falamos lá em cima. Existe o estado anal, que vai de 1 aos 3 anos, onde o prazer vem através das fezes, né, da liberação das fezes. Isso aí está ligado ao controle dos esfíncteres e também à obediência de regras sociais. Está lá em cima. O estágio fálico está caracterizado pelo interesse nas zonas genitais. Aí começa o complexo de Édipo, o complexo de elétrica na menina. Vem o estágio de latência, que vai de 6 aos 12 anos. Aí já começa a energia psicossexual, né? Já começa o libido, já começa tudo isso. Depois vem a parte genital, que vai da adolescência em diante, onde a pessoa começa a buscar encontros na idade adulta, e começa essa energia nos órgãos genitais. E o foco é começar a se relacionar de forma amorosa e sexualmente com pessoas maduras e, né, buscando esse amadurecimento. Então, a resolução dos conflitos anteriores influenciam a capacidade de formar relacionamentos saudáveis e emocionalmente satisfatórios. Então, falamos sobre os estágios de desenvolvimento infantil, que é o psicossexual, nós já falamos lá em cima na primeira aula. Agora nós vamos ver o papel da identidade na formação da personalidade. Então, na teoria psicanalítica, a identificação desempenha um papel crucial na formação da personalidade e na construção da identidade de um indivíduo. A proposta por Sigmund Freud e posteriormente desenvolvida por outros psicanalíticos, como Melanie Klein, Winnicott, Bignon, Lacan vai falar tudo dessa formação de identidade. Essa noção destaca como a criança modela sua própria personalidade ao se identificar com figuras importantes em sua vida, como pais, cuidadores e modelos sociais. Processos de identificação. A identificação é um processo psicológico pelo qual a criança internaliza características, valores e padrões de comportamento dos outros, especialmente das figuras de autoridade e modelos significativos em sua vida. Ao imitar essas figuras, a criança começa a incorporar parte de suas personalidades em sua própria estrutura psíquica. Então, como que é o processo de identificação? A criança começa um processo psicológico. Ela começa a internalizar dentro dela características da família dela, como os valores, os padrões, comportamento. Às vezes, eu com 43 anos, e pego falando para o Misael, ensinando para o Misael coisas que eu aprendi com meu pai. E olha que eu só convivi com meu pai. Meu pai, eu só convivi com ele do nascimento até os 7 anos de idade. A gente se via,
em férias, mas eu me pego ensinando para o meu pai coisas que eu aprendi com ele. Então, o processo de identificação, a criação, vai através do processo de quê? De internalização de características da família. Aí depois vem a fase do desenvolvimento da identificação. A identificação é particularmente relevante em várias fases do desenvolvimento infantil. Então, vamos ver como que essa identificação atua nesse desenvolvimento. Primeiro, na fase fálica, durante o complexo de Édipo ou elétrico, a criança se identifica com o progenitor do mesmo sexo, como uma forma de quê? De internalizar valores, normas e papéis de gênero. A menina geralmente aprende muito com a mãe, o menino aprende muito com o pai, mas também aprende coisas com o sexo oposto. Aí, na formação do superego, o superego, a parte da personalidade que incorpora os padrões morais e éticos, é fortemente influenciado pela identificação com os pais e figuras de autoridade. A criança internaliza os valores dessas figuras, como sua consciência interna. Toda vez que eu falo isso, a formação do superego é o juiz, é a norma, as coisas éticas, tudo isso. Só que né, na formação da identificação, o superego ele tem uma força muito forte, mas que vem dos pais e as figuras de autoridade. Eu me lembro, um menino lá perto da minha casa, lá que ele era novinho, né? E o pai dele era militar, aí depois o irmão também entrou para a área militar, só que ele xingava muito esse menino, xingava muito, enquanto é palavrão. Aí um dia nós perguntamos a ele assim, fulano, vou falar nome, né? Fulano, por que você xinga muito? Aí ele falou assim, às vezes até contando você esquece, contando ele falou assim, me perdoa, ele falou assim, mas porra, como é que eu não vou xingar? Meu pai xinga, porra! O meu irmão xinga! A minha mãe xinga! Cara, ele falou tudo isso aqui, ó. O superego ele fica ali tentando incorporar padrões normais, padrões morais e éticos no ser humano, na criança, mas através dos pais, da figura de autoridade, que ele vai aprender. E ele falou: meu pai xinga, o meu irmão xinga, eu xingo também. Ele estava errado? Não estava errado. Porque na formação da identidade dele, o superego até tentou, mas a figura paterna dele, a figura de autoridade, o pai e o irmão eram militares. E isso ficou incutido dentro do inconsciente dele. E ele xingou até pouco tempo. Função da identificação. A identificação desempenha vários papéis na formação da personalidade. Quais são os papéis que a identificação interfere na vida do ser humano? É por isso que nós precisamos fazer com que os nossos pacientes descubram qual é a identidade deles. Tá? Tem que descobrir, descobrir a identidade dele, porque tem pessoas que estão sem identidade. Aí há os conflitos todinhos dentro dela. Então, na função da identificação, existem várias coisas que vão ajudar na formação. Primeiro, construção de valores e normas. Através da identificação, a criança aprende o que é considerado certo e errado, internalizando os valores culturais e sociais. Deixa eu ver, tem um chat aqui se alguém falou. Verdade, a Diana falou. Ela está de conjunto junto com a gente, a doutora Diana. Outra coisa, desenvolvimento do superego. Através da identificação com os pais, a criança forma seu superego, que serve como um guia moral interno. E se a formação do superego da criança foi mal? Foi uma totalmente deturpada, o ambiente totalmente hostil, o ambiente facilitador era só de confusão, só de briga, só de bebida. Como é que vai se formar um superego dessa criança? É que vai levar lá a chegar até o narcisismo. Se os pais não tiveram normas nenhuma, só pensavam neles, passavam por cima de todo mundo, como é que vai ser a formação dessa criança? Então, a identificação dela fica muito deturpada. Outra coisa que vai interferir muito na construção, na função de identificação, modelagem de comportamento. A identificação influencia os comportamentos e as reações emocionais da criança, moldando como ela se relaciona com os outros. Então, não adianta. Modelagem de comportamento sempre vai ter. Através de quê? Da formação da identidade. Na construção da identidade, sempre vai ter modelagem. Você vai modelar alguém, suas figuras paternas ou suas figuras de autoridade, você vai modelar alguém. E quando você... Aí, aqui que você entende. É aqui que você entende. Por que algumas igrejas, denominações,
principalmente as maiores que tem no Brasil, sem falar nome, já observou, eu não critico eles, eu observo como psicanalista e como analista comportamental. Todos eles falam do mesmo jeito, todos eles andam do mesmo jeito, todos eles pregam do mesmo jeito, todos eles pedem dinheiro do mesmo jeito. Por quê? Vai um modelando o comportamento do outro. E é inconsciente. Se você ficar muito perto de uma pessoa, você acaba modelando as coisas positivas e as coisas negativas dela. É inconsciente. Não é copiar, é modelar. Você acaba modelando. E esse processo de modelagem é muito bom para você ajudar os seus pacientes. Eu já libertei vários pacientes com modelagem. Eu não sei o que fazer na minha vida, tal. Elege um modelo para você, um modelo bom, tal, tal. A pessoa elege, vê como ela faz, como ela se comporta, como ela age, como que ela anda. Os livros de Napoleão Hill são extraordinários para a modelagem. Quem pensa enriquece. E é muito livros dele. Tá aqui, ó. Quem pensa enriquece, Mais Esperto que o Diabo. O Homem Mágico da Babilônia, de George. Você consegue modelar todo mundo e pegar os segredos para você poder mudar algumas coisas na sua vida. Agora vem também a construção de identidade, que está ligado ao quê? A função de identificação. A identificação com figuras significativas ajuda a moldar a identidade da criança, fornecendo uma base para a compreensão de si mesma e de seu lugar no mundo. É importante observar que a identificação não é apenas uma cópia direta de outras pessoas, tá? Mas um processo complexo em que a criança seleciona e integra características que ressoam com sua própria experiência e personalidade em desenvolvimento. A identificação é um componente crucial na formação da personalidade, na internalização de valores e na construção das bases para a interação social e emocional ao longo da vida. Então, você vai pegar no consultório muitas pessoas que têm falta de identidade. E você vai ter que ajudar essas pessoas com esses processos aqui de modelagem, ver como é que foi o processo de construção dos valores deles e normas. As pessoas chegam totalmente desconectadas da sua mente, da sua vida, e você vai puxando associação livre, mecanismo de defesa, e vai juntando tudo isso para ajudar a pessoa. Vamos ver depois, passa por escrito esses livros, por favor. Passo sim, sempre. Tranquilo. Espelhamento e autoimagem, isso é muito legal, essa teoria de Jacques Lacan. Teoria e espelhamento, de Jacques Lacan. A teoria de espelho de Jacques Lacan é um conceito central na psicanálise, que explora a formação da autoimagem e sua relação com o desenvolvimento da identidade. Proposta por Jacques Lacan, um influente psicanalista francês do século XX, essa teoria oferece uma perspectiva única sobre os indivíduos, como os indivíduos constroem sua percepção de si mesmo e desenvolvem um senso de identidade. Aí, essa teoria dele do espelho é sensacional. Aí começa. Estágio do espelho. Ele denominou essas fases. O conceito central da teoria de espelho é o estágio de espelho, que se refere a um momento específico no desenvolvimento infantil. Durante esse estágio, que ocorre por volta dos 6 a 18 meses de idade, a criança começa a desenvolver a noção de um eu, separando do mundo ao seu redor. Então, isso é frequentemente exemplificado quando a criança se vê refletida no espelho. É o estágio. E o Winnicott fala muito, ele também fala muito do momento em que a criança sai do interno para o externo. E Jacques Lacan já vai falar do espelho. Em volta de 6 a 18 meses, a criança já começa a desenvolver. A mãe percebe muito isso. Alguns pais não percebem, mas a mãe percebe muito isso. Onde as pessoas começam a entender. A criança começa a se olhar, quando ela se bate de frente para o espelho, que ela se vê refletida, aí ela começa a entender, eu sou um eu. Já viu criança pequena? A Zá fez 2 anos domingo, ontem, né?
mas ele ainda olha no espelho assim, ele olha no espelho e fica rindo. A criança de um aninho, de 1 ano e 6 meses, até 1 ano e 8 meses, até 2 anos, ela olha no espelho e ela fica encantada com ela. Esse estágio do espelho é quando ela começa a entender, eu sou um eu. Tipo assim, eu sou um Azaf. Hoje eu mostrei a foto dele de manhã antes dele ir para a creche, a foto dele no meu celular, ele riu e falou, Azaf. Então, é estágio do espelho, onde ele começa a entender que ele é um eu. Porque até então, Melanie Klein disse que existe a fase esquizoparanoide, onde a criança observa tudo que está em sua volta através da mãe. Então, a estágio do espelho é quando a criança começa a entender quem ela é. Aí vem a experiência do espelho. Lacan argumenta que, ao se ver no espelho, a criança experimenta uma sensação de unidade e totalidade que ainda não tinha sentido antes. Ela percebe a imagem refletida como uma entidade completa, apesar de suas próprias partes físicas serem fragmentadas. Esse momento de unificação é uma experiência poderosa para a criança. Vocês nunca perceberam a criança chega no espelho e fica assim, ó, pega nos braços, tá vendo? Olha a barriga, é assim, olha os braços, a barriga, olha a barriga, aí olha o pé. É o momento da experiência do espelho, onde ela começa a entender que ela é um eu completo. Ela tem orelha, ela tem olhos, ela tem cabelo, ela tem a barriga, ela fica se olhando toda no espelho. Preste atenção quando você for ver uma criança, estiver num aniversário. Eu vou para tudo quanto é lugar, eu fico analisando, observando tudo. Eu não sei vocês, mas eu me observo o tempo todo, as minhas reações. Eu falo, caraca, por que eu senti isso? Por que eu reagi assim para aquilo que aquela pessoa falou? Aí às vezes eu falo, pô, essa pessoa não pode me incomodar tanto assim. Tá maluco? Aí eu começo comigo mesmo. Aí começo a observar as coisas. Aí depois ele falou do desenvolvimento da identidade. O estágio do espelho é fundamental para a formação da identidade, uma vez que a criança começa a construir uma noção inicial de si mesma a partir da imagem refletida. Então, esse desenvolvimento da identidade é através do estágio do espelho, que é fundamental, que a criança começa a se olhar, o seu reflexo ali, e ela começa a entender, eu sou alguém. E ela começa a ter a noção de si mesmo. Eu sou Azaf, eu sou fulano, eu sou ciclano. Então, essa imagem refletida se torna uma referência para o desenvolvimento contínuo do eu. A influência como a criança se percebe e se relaciona com o mundo. Aí, Sofia, a pastora, falou assim, Sofia ficou um bom tempo olhando no espelho com 8 anos. Ó, alienamento e idealização. Lacan falou muito também de alienamento e idealização. No entanto, Lacan também destaca que, embora a experiência do espelho seja uma sensação de unidade, essa unidade é apenas uma ilusão. A criança se vê como um todo, mas, na realidade, continua sendo um ser fragmentado. Isso leva a uma sensação de alienação, pois a imagem idealizada no espelho nunca é completamente alcançada na realidade. Então, são processos psicológicos, tá? É dentro do cérebro. Impacto contínuo. A teoria do espelho tem implicações ao longo da vida. A busca pela unidade, completude, experimentada no estado do espelho, pode influenciar a maneira como os indivíduos buscam a validação, a perfeição e a identidade ao longo de suas vidas. A imagem idealizada, que se forma no espelho inicialmente, pode moldar as aspirações e os conflitos psicológicos em estágios posteriores do desenvolvimento. Em resumo, a teoria do espelho de Jacques Lacan oferece insights profundos sobre a formação da autoimagem e da identidade. Ela destaca a importância do estágio do espelho como um monte de chave no desenvolvimento, um momento chave do desenvolvimento, onde a criança começa a construir uma percepção de si mesmo a partir da imagem refletida. Essa teoria continua a influenciar a psicanálise
e nossa compreensão da formação da identidade ao longo da vida. Porque se a criança não passou por esse processo, cresce um adulto, se não tem um ambiente facilitador, se não tem bons cuidadores, se não tem uma formação do eu, a formação da identificação dela, e se ela não passou por esse processo do estágio do espelho, como vai ser a vida adulta dessa pessoa? A pessoa nem sabe quem ela é. A pessoa nem sabe por que ela vive. Então, cabe a mim e a você mostrar para ela que existe estágio, existe formação, e que em algum momento ali, por causa do ambiente, dos meus cuidadores, alguma coisa não foi fechado um ciclo e precisa mudar no longo da sua vida para que ela tenha aí uma vida adulta boa. Agora nós vamos ver a construção da autoimagem. Deixa eu mexer com uma mensagem aqui. Terá uma vida péssima. Demais. Demais da conta. Se tem uma malformação, se não teve um ambiente saudável, se não teve os primeiros cuidadores, é complicado. A construção da autoimagem. A construção da autoimagem, explorando a formação da identidade. A construção da autoimagem é o que? É um processo fundamental no desenvolvimento humano. Tem que se ter autoimagem, envolvendo a maneira como as pessoas percebem a si mesmo, sua identidade e seu lugar no mundo. Essa formação começa desde a infância e continua ao longo da vida, influenciada por uma variedade de fatores psicológicos, sociais e culturais. Agora nós vamos ver esses fatores que interferem na autoimagem. Primeiro, infância e influências iniciais. Tudo está ligado à infância. Escreve para mim no chat, vamos interagir. Escreve para mim aí. O adulto é filho da criança. 80%, é só isso, o adulto é filho da criança. Eu estou falando, 80% das nossas decisões são tomadas de acordo com a nossa modelagem, que passamos na infância, nosso inconsciente, não tem como correr. Entender tudo isso significa que você não pode surtar? Não. Entender tudo isso significa que você não pode ter processos ruins emocionais? Não. Entender tudo isso te faz ter uma percepção que você precisa sempre estar se analisando, se autoconhecendo, vendo seus sentimentos, vendo como é que é, para que você consiga viver. Até porque Freud falou assim, você vai atrás de amenizar os seus problemas. Tá? O adulto é filho da criança. O adulto é filho da criança. Nos primeiros anos de vida, as interações com os pais, coitados dos pais, cuidadores e figuras significativas desempenham um papel crucial na formação da autoimagem. As mensagens que a criança recebe sobre suas características, habilidades e valor pessoal começam a mudar como ela se vê. Isso é forte. Eu já estou aqui falando das infâncias frusimais. Ela está com 11 anos, formação, mas hoje eu chamei ele de palhaço. Falei, você é um palhaço. Antes dele dormir, eu vou ter que tirar isso da mente dele. Ele não é um palhaço. Então, daqui a pouco, ele vai querer ficar fazendo palhaçada na escola. Então, quando ele chegar, ele saiu agora. Eu sempre falo para vocês, semana passada teve um evento, eu não fui. Agora, você sabe onde está Misael, Elane e Azaf agora? Estão no aniversário da prima deles. Eu não fui. Eu estou aqui com aula com vocês. Porque eu gosto. E eles me respeitam, eu respeito ele. Mas eu, hoje à tarde, quando eu fui buscar ele na escola, ele deu um mole, eu chamei ele de palhaço. Mas quando eu for buscar ele lá, eu vou chamar ele no cantinho e falar, meu filho, você não é palhaço. Você é o dono do circo. Palhaço não. Dono do circo. Você manda, você é empreendedor, você manda no circo todo. Mas palhaço você não é, não. Porque senão isso vai ficar na mente dele. Se o cuidador dele fala que ele é um palhaço, qualquer um na rua vai falar que ele é um palhaço. Então eu vou jogar por terra, vou ressignificar a mente dele assim que eu encontrar. Assim que ele entrar no carro, eu vou falar que respira bem fundo comigo. Fala, algumas horas atrás, meu pai me chamou de palhaço. Volta comigo lá. Lá na sala de casa, volta comigo. Você não é palhaço. Você é dono do circo. Você vai mandar nos palhaços todinho. O meu fala que quero ser igual ao pai, grandão. Se eu comer, vou crescer igual ele. Então, realmente,
O Criador influencia. Como a gente vive, vai fazer toda a diferença. Verdade. Pô, tomar cuidado para não crescer demais, né? Aí é complicado. As mensagens que a criança recebe sobre suas características. Aí, ó, Cícera. As mensagens que as crianças recebem sobre as suas características, habilidade, o valor pessoal, começam a mudar como ele se vê. Se eu ficar falando que meu filho é um palhaço, daqui a pouco ele vai achar que ele é um palhaço. Então, já veio o insight aqui. Eu vou ter que, antes de dormir, não posso deixar ele dormir se achando um palhaço. Vamos lá. Aceitação, o amor e a atenção recebida durante esse período tem um impacto duradouro na construção da autoestima. Então, o que vai influenciar aí na formação da autoimagem da criança é a infância e as influências iniciais. O que os pais falam, o que os tios falam, o que as pessoas falam, vai influenciar muita coisa. Outra coisa que vai influenciar na autoimagem. Deixa eu ver aqui que tem mais mensagem. Porque ele é alto. Meu queria ser empresário. Hoje é. Muito bom. É igual a mente de pobre. Você é pobre, não pode fazer isso ou aquilo. Verdade. 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 Anota uma frase aí muito importante. A gente tem que entrar. Fala, a gente tem que entrar no assunto. São 8h25, gente. Vamos lá. Escreve para mim uma frase aí, gente. Pobre faz o que gosta. Escreve aí. Pobre faz o que gosta. Vírgula. Escreve aí, para mudar nossa mentalidade. Pobre faz o que gosta. Vírgula. O rico faz o que dá resultado para depois fazer o que gosta. Vou repetir, hein? O pobre faz o que gosta. Vírgula. O rico faz o que dá resultado para depois fazer o que gosta. Tudo é que bota na infância. Vamos analisar essa frase? Vou deixar aqui o apostila. Vamos analisar essa frase? O pobre faz o que gosta. Vamos lá. Pobre se amarra numa festinha de 1 ano. Analisa comigo. Pobre se amarra a fazer festa de 1 ano para o filho. Ah, eu não tive, fui muito pobre. Vou fazer uma festa de 1 ano. Vou fazer. A criança não sabe de nada. Quem vai comer os adultos. Alguns adultos vai comer, vai cagar e vai falar mal. Calma. Aí, gasta um dinheirão com a festinha de 1 ano. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo. Pode gravar. Vocês podiam gravar ou botar na internet isso. Presta atenção. Eu estava, uns 2 meses atrás, cheguei na porta da igreja, parei meu carro. O carro, e entrei para dentro da igreja. 10 minutos depois, o meu carro desceu e arrebentou 2 carros. Foi um prejuízo. Eu não sei se tinha que acontecer para acontecer o que aconteceu, mas vou falar para você. Bateu em 2 carros, eu mandei reformar os 2 carros. Gastei um dinheiro que eu não podia gastar, mas reformou. Quando o rapaz foi buscar um dos carros, ele pegou o carro todo com a traseira reformada, pintada, trocada. Ele pegou o carro na oficina e trouxe o carro. No meio do caminho, o carro dele enguiçou. Não pela batida, enguiçou de motor. Ele teve que pegar um reboque e trazer o carro para a porta da casa dele, que é em frente à igreja que eu congrego. E o carro já está parado lá há mais de 1 mês. Parado. Eu, curioso, pô, o carro foi reformado, que eu bati. O carro está parado, eu fui perguntar para ele. Amigo, teu carro está parado, o que aconteceu? Aí ele contou, não, quando eu trouxe de lá da lanternagem, veio todo bonitinho, mas ele enguiçou. Eu falei, por que você não mandou consertar seu carro? Ah, porque eu acabei... Eu dou vontade de rir, cara. Ai, Jesus. Ele falou assim para mim, não, que eu acabei de gastar R$ 8.500 na festa do meu filho. Eu falei, o quê? Tu gastou R$ 8.500 na festa do seu filho de 5 anos? Eu falei, você é louco, mano. Se você pega os 8 mil, dá seu carro, dá entrada em outro carro, irmão. Agora o carro vai. Agora eu vou ter que esperar até o final do ano. Eu falei, então, amigo, o pobre faz o que gosta. Beleza. Outra coisa que o pobre gosta, festinha de 15 anos. O Azaf não teve festa de 1 ano. Eu banquei, minha mulher não teve, eu não gastei nada, porque eu estava num processo de criação, num processo de desenvolvimento da sociedade mente renovada. 2 anos, não teve também, porque nós estamos num processo
de várias coisas do Mente Renovada, é site, é isso, é aquilo. Não fizemos aniversário de 2 anos para não gastar. Que você vai fazer uma festinha dentro de casa, chama as pessoas, alguns parentes, amigos, você vai gastar de 2.000 a 3.000 reais. E se você for fazer um salão de festa, é de 8.000 para cima. Outra coisa que pobre se amarra. Vamos lá, vem comigo, vamos falar de pobre. Vamos falar de pobre. Pobre se amarra. Qualquer feriadinho, o pobre corre para o mercado para comprar cerveja, linguiça e carne para fazer churrasco. Outra coisa que pobre se amarra, viajar em feriado. Qualquer feriadinho aí, pega o carro e vai para a praia. Vai para casa de parente, vai para tudo quanto é lugar. Outra coisa que pobre se amarra é viajar dezembro e janeiro. Aí vamos o rico. O rico não viaja. Calma. Ele fica nos feriados em dezembro, lá no posto de gasolina dele, esperando os pobres virem abastecer. Ele encheu o bolso de dinheiro. Olha os donos dos supermercados. Eles não viajam nem em dezembro nem em janeiro. Eles ficam em dezembro pegando o dinheiro dos pobres todinho que está comprando coisas de Natal e Ano Novo. Janeiro, o pobre fica comprando coisas para sair de férias. Aí eles enchem o dinheiro, o bolso de dinheiro. Aí lá, fora da temporada, fevereiro, março, eles vão para Londres, eles vão para França, eles vão para os Estados Unidos. Sabe por quê? Rico faz o que dá resultado para depois fazer o que gosta. O rico tira o dinheiro todinho do pobre para depois curtir. Então, o pobre faz o que gosta, o rico faz o que dá resultado. Isso tudo vem na família. A família que vai colocando. O rico é ruim, o rico não dá mole para ninguém. Realmente, o rico não dá mole para ninguém. Mas se você for uma pessoa boa, se você for de trabalho, ele investe em você. Existem anjos que investem. Aí, nossa, eu tenho um amigo que o primeiro salário detonou em bebida, mesmo sabendo que ainda estava sendo meio de teste. Meu Deus do céu, é. Pobre faz o que gosta, o rico faz o que dá resultado, para depois fazer o que gosta. Eu quero saber de festa, eu quero criar para o futuro o WhatsApp e o Israel fazer o que eles quiserem, o que gosta, pô. Volta para cá. Se falando da formação da autoimagem, existe também a comparação social e identificação. Conforme as crianças crescem, elas começam a se comparar com os outros, seja na escola, na mídia ou em seu ambiente social. Essa comparação pode ter um efeito significativo na autoimagem. Além disso, a identificação com figuras de referência ou modelos positivos pode influenciar a maneira como a pessoa se vê e aspira a ser. Então, o social vai interferir muito na modelagem dos seus filhos, dos nossos filhos, para que nós possamos ser o que somos agora. Então, tem que prestar atenção nisso. Tem pessoas que, durante a sua infância, a comparação social, o vizinho, o filho do vizinho é inteligente. O filho do vizinho é isso, é aquilo. Mas tem que se analisar tudo, porque a criança vai absorvendo a comparação social e identificação. Então, isso é muito forte. Outra coisa que interfere na autoimagem, cultura e normas sociais. A cultura e as normas sociais também desempenham um papel importante na formação da autoimagem. As perspectivas culturais em relação à aparência, comportamento e papéis de gêneros podem impactar profundamente como uma pessoa percebe a si mesmo. A conformidade com essas normas ou a luta contra elas podem moldar a identidade e a autoestima. Outra coisa que vai interferir na autoimagem é experiências de vida e autoconceito. As experiências de vidas, sejam positivas ou negativas, moldam a maneira como as pessoas se veem. As conquistas, os fracassos, as relações interpessoais e os desafios enfrentados contribuem para a construção do autoconceito. O sucesso em lidar com os desafios pode aumentar a autoconfiança, enquanto as dificuldades persistem, podendo levar à autoimagem negativa. Desenvolvimento ao longo da vida.
A construção da autoimagem é um processo contínuo que se estende por toda a vida. As experiências, os relacionamentos e as mudanças ao longo do tempo continuam a moldar como as pessoas se veem. A autoimagem não é estática, isso não é estático, isso vai mudando. Ela pode ser modificada e desenvolvida à medida que as pessoas enfrentam novos desafios e oportunidades. Em resumo, a construção da autoimagem é uma jornada complexa que se reflete a interação entre influências internas e externas. A autoimagem molda a identidade, a autoestima e a maneira como as pessoas se relacionam consigo mesmas e com os outros. Ao compreender os fatores que influenciam a formação da autoimagem, é possível cultivar uma autoimagem mais positiva, autêntica, ao longo da vida. Beleza? Pergunta, deixa eu ver, tá cheio de mensagem aqui no chat, ó. Cacá, de verdade. Não sei fazer pouca comida. Eu tinha mentalidade na casa dos 20, torrava o meu dinheiro. Hoje faço o resultado para depois fazer o que gosta. É isso aí, já. Tem que ser assim. Tem nova mensagem aqui, ó. KKK. Vamos lá? São 8h35. Deixa eu ver aqui sobre... Eu vou falar sobre o narcisismo ideal do eu e vou encerrar aqui e vou dar continuidade, como eu falei para vocês semana passada. Estudar sobre narcisismo não é fácil. Narcisismo é que se ama demais, tal, tem várias coisas. Nós aprendemos na semana passada, daqui a pouco fazer uma revisão sobre várias coisas que até então vocês não sabiam. Tá? E eu não vou correr com os narcisismos, vai ficar gravado. Já tem narcisismo 1, essa é narcisismo #02, e possivelmente na semana eu vou encerrar. Narcisismo e ideal do eu. Explorando a relação na formação da personalidade. O narcisismo e o ideal do eu são conceitos fundamentais na psicanálise, que desempenham um papel crucial na formação da personalidade e na maneira como os indivíduos se percebem e interagem com o mundo ao seu redor. Esses conceitos estão intrinsecamente relacionados, influenciando o desenvolvimento psicológico e a busca por identidade. Narcisismo. O que é narcisismo? Narcisismo é um termo originado da mitologia grega, onde Narciso, um jovem extremamente belo, se apaixonou por sua própria imagem refletida na água. Na psicanálise, o narcisismo refere-se a um amor excessivo por si mesmo, a busca de autoestima e gratificação pessoal. O narcisismo saudável é uma parte normal do desenvolvimento humano, pois envolve a construção de uma autoimagem positiva e autoestima. Nós vimos semana passada que existe o narcisismo patológico, que é a doença, só que existe o narcisismo saudável, que é você desenvolver a construção da sua autoimagem, você ter uma autoimagem positiva e uma autoestima. Legal. Agora, o ideal do eu. O ideal do eu, por outro lado, é a representação mental das aspirações, metas e padrões de perfeição que uma pessoa busca alcançar. Ele é construído ao longo do desenvolvimento a partir de influências sociais, culturais e experiências pessoais. O ideal do eu serve como uma medida imaginária que o indivíduo usa para avaliar seu próprio valor e sucesso. Agora nós vamos ver a relação entre narcisismo e o ideal do eu. Então, o ideal do eu é uma representação, né? É uma aspiração que o ser humano tem por busca de alcançar algo. E ele vai construindo ao longo do seu desenvolvimento. Ele está relacionado a influências sociais, culturais, experiências pessoais, tudo dele. Agora, relação entre narcisismo e o ideal do eu. A relação entre o narcisismo e o ideal do eu é complexa. O ideal do eu, muitas vezes, é moldado pelo narcisismo, uma vez que as aspirações e metas refletem frequentemente o desejo de ser admirado e valorizado pelos outros.
As imagens internalizadas das figuras de autoridade e modelo significativo contribuem para a formação do ideal do eu, que frequentemente está conectado às expectativas e padrões externos. No entanto, essa relação também pode ser problemática. Um excesso de narcisismo pode levar a uma busca incessante por validação externa e autoimagem inflada. A busca por atender o ideal do eu pode se tornar obsessiva, levando à insatisfação crônica e à sensação de nunca estar à altura das próprias expectativas. Então, essa relação do narcisismo com o ideal do eu é isso. Porque o ideal do eu você tem que ter. Você tem que se valorizar, e vem através da modelagem, da família e tal. Mas a relação é porque, muitas vezes, o eu da pessoa não foi bem formada, a autoimagem não foi bem formada, ela fica buscando o tempo todo a satisfação, mas com isso vem a insatisfação. Ela fica buscando a aprovação dos outros, e 80% da população mundial fica buscando a aprovação dos outros, o medo da crítica. Você tem que jogar fora. Você fazendo ou não fazendo bem, as pessoas vão te criticar. Saiba quem você é, sua identidade, qual o propósito que Deus te chamou, para que você nasceu, para que você está aqui, o seu eu, porque as pessoas elas são más, elas são ruins, tá? Principalmente nas redes sociais, tá falando aí, ó. Aí, quando o narcisismo, essa relação entre narcisismo e eu se torna obsessiva, aí começa a entrar todos os problemas, tá? Agora vem equilíbrio saudável. Um equilíbrio saudável entre o narcisismo e o ideal do eu envolve uma autoestima positiva e uma busca realista por metas e realizações. É importante reconhecer o próprio valor sem depender exclusivamente da validação externa. É isso. Aqui está o problema, principalmente das pessoas que têm problema do seu eu e de narcisismo. As pessoas ficam procurando, para você ter um equilíbrio saudável, emocional, você não pode ficar buscando o tempo todo validação externa das pessoas. Você tem que saber qual é o seu eu, o seu interior, quem é você, e saber que você tem uma imagem mais semelhante do Criador. E que essa busca toda hora por validação, por aprovação, é um dos medos que assola a humanidade. 80% da população mundial sofre disso, medo da crítica. Tem pessoas que não fizeram a faculdade que elas quiseram, tem pessoas que não fazem nem psicanálise porque as pessoas criticam, tem pessoas que não fazem psicanálise porque ficam dizendo que a psicanálise não é reconhecida pelo MEC, não sei o quê. A psicanálise é um curso livre, mas ela já tem pós-graduação. Nós temos aqui pós-graduação em psicanálise. Então, as pessoas ficam preocupadas por qual a carreira que elas vão ter, com quem que elas vão casar, com quem que elas vão se relacionar, porque elas ficam esperando a aprovação dos pais, dos amigos, das pessoas. Hoje eu não espero a aprovação de mais ninguém. Eu só espero a aprovação de Deus. Tento fazer, se não der certo, eu conserto a rota e vou para o outro lado. Então, esse excesso de querer ser validado, esse excesso de querer ser aceito, pode causar um desequilíbrio no emocional e entrar para um narcisismo. Daqui a pouco você fala, não, eu sou o melhor, eu vou ter que fazer. Não é assim, tá? O desenvolvimento do autoconhecimento, da autenticidade, da capacidade de aceitar as próprias imperfeições é crucial para alcançar esse equilíbrio. Em resumo, a relação entre narcisismo e o ideal do eu é intricada, moldando a maneira como os indivíduos se percebem e buscam a autossatisfação. O desafio reside em cultivar um narcisismo saudável que permite uma autoimagem positiva e equilibrar as aspirações do ideal do eu, como uma abordagem realista e compassiva em relação ao próprio desenvolvimento pessoal. Vamos parar por aqui hoje, já são 8h40, tá? 8h40 já, vou fazer uma revisão rápido, mas já está gravado tudo lá. Nós começamos a apostila semana passada, essa aula de narcisismo, nós começamos semana passada, vou fechar um pouquinho aqui, nós falamos sobre a definição do narcisismo, tá? Aí depois nós falamos sobre como o narcisismo é dividido, narcisismo primário, narcisismo secundário, nós vimos sobre isso. Depois nós falamos a origem do termo na mitologia,
Aí falamos sobre narcisismo patológico e narcisismo saudável. Existe o patológico, a doença, aí tem todas as características do patológico, existe o saudável e todas as suas características. Depois nós falamos sobre a teoria da personalidade, o que Freud fala sobre narcisismo através da teoria da personalidade. Falamos do id, do ego, do superego. Falamos do desenvolvimento psicossexual da criança, que vai virando adulto. Falamos do estágio oral, do estágio anal, fálico, latência genital. Depois nós falamos sobre o desenvolvimento, que são fases de desenvolvimento, é diferente dos estágios psicossexual. Falamos sobre o desenvolvimento psicossexual. Aí fase oral, fase anal, fase fálica, fase latência, tudo isso interfere na formação de um narcisista. Aí falamos sobre narcisismo primário e secundário, suas características, falamos sobre isso. Aí hoje nós começamos sobre a importância do amor próprio. Aí na importância do amor próprio nós falamos sobre a formação de identidade, resiliência, relações interpessoais, saúde mental, autoatualização. Aí depois nós entramos no desenvolvimento do eu, formação do eu, identificação de figuras, experiências, interações, conflitos e resoluções. Falamos de autoimagem, autoconhecimento, equilíbrio entre impulso e realidade. Entramos, aí falei um pouco dos estágios do desenvolvimento infantil, que também tem lá em cima, tá? Aí entrei no papel da identificação da formação, da personalidade, processo de identificação, fase fálica, formação do superego. Depois eu entrei na teoria do espelhamento de autoimagem de Jacques Lacan. Falamos do estágio do espelho, experiência do espelho, desenvolvimento da identidade, alienamento e idealização, impacto contínuo. Aí depois nós entramos na construção da imagem, tá? Aí falamos sobre as influências iniciais de infância, falamos sobre as culturas, experiência. Aí eu entrei no narcisismo ideal e o do eu. Falamos sobre o narcisismo ideal e o eu, a formação, equilíbrio saudável, e paramos aqui. Já são 8h46, perguntas e dúvidas. Semana que vem eu vou entrar em patologias relacionadas ao narcisismo, vamos falar sobre o transtorno de personalidade propriamente dito de narcisismo, esse transtorno de personalidade narcisista. Vamos explorar as características e implicações, vamos ver as características dos transtornos de personalidade narcisista, vamos falar da autoimagem inflada, falta de empatia, exploração interpessoal, expectativas exageradas. Vamos entrar nas implicações e impactos nas relações, como que essa personalidade narcisismo vai atrapalhar nos relacionamentos. Vamos falar sobre o tratamento, narcisismo em relações interpessoais. Vamos falar sobre o impacto do narcisismo nas relações interpessoais. Vamos falar sobre dinâmica complexa, tá? Vamos entrar no narcisismo e a vulnerabilidade. Aí vem várias coisas importantes. Vamos entrar no narcisismo na cultura e na sociedade, nas redes sociais, validade no online, dificuldades ocultas, impacto nas relações online. E vamos entrar na cultura do ego e consumismo, o narcisismo, e vamos seguir. Aí depois nós vamos falar sobre, agora a Rosana entrou, equilíbrio cultural, tratamento e abordagem terapêutica, psicanálise incentiva isso, trabalhando com autocrítica e empatia, até nós chegarmos, processo, tem muita coisa. Valores e crenças, eu vou falar sobre tudo isso, sobre narcisismo, vou deixar aulas sobre narcisismo gravadas para vocês, crença na superioridade, até nós chegarmos nas técnicas e tarefas. São 52 páginas de aulas. Aí, depois eu vou entrar nas técnicas e nas tarefas. Tudo aí. Eu vou voltar semana que vem. Estou fazendo só 1h30 de aula para você estar junto comigo todas as segundas-feiras. Eu volto na próxima segunda-feira com o Desvendando o Narcisismo, tá? De forma bem clara. Eu volto segunda-feira às 19h30. Marca na sua agenda, tá? Eu vou mandar o link. Vou ver se eu mando o link no domingo à tarde ou no sábado para ir você convidando outras pessoas. Essa aula vai estar gravada. Eu vou codificar, vou mandar para o YouTube e vai sair como estreia amanhã às 19h30. Quem não assistiu hoje, assiste amanhã. Não perca
a próxima aula de segunda-feira. Você é aluno aí do Instituto Humaniza, tá? Não esqueça de entrar em contato com a secretaria lá e acertar sua mensalidade. Você do Mente Renovada também. Você que é estudante de psicanálise e quer se filiar com um psicanalista em formação, pode entrar em contato com a gente. Você ganha carteira de psicanalista em formação, você ganha o seu registro já, tudo. Você que não está fazendo análise didática ainda, entre em contato com a gente para a gente poder ajeitar a sua análise. Aqui nós temos psicanalista de formação, psicanalista formado, temos várias pessoas aqui, tá? Você quer participar do clube de doutor honoris causa, onde você vai estar fazendo algumas aulas comigo sobre doutorado livre em psicanálise e vai estar recebendo o título de doutor honoris causa em psicanálise pela sociedade, pela Academia de Ciência e Filosofia de Lucena. A academia é muito conceituada, tem colocado vários demanda deles lá, várias entregas de título em Portugal, Espanha, no Brasil, e nós temos uma parceria, a Sociedade Mente Renovada, com a Academia de Ciência e Filosofia de Lucena, tá? Então, vamos tirar os nossos prints, e alguém pode printar para a gente aí, ó, printa e marca lá, tá? @psicanalista Michel Silva, @humanizead e @clube Mente Renovada, tá? Se você quiser PDF sobre trabalhos, sobre diagnóstico, vários assuntos na psicanálise, pode entrar em contato com a Humaniza, que tem lá vários PDFs de técnicas, de tarefas, tá lá, tá? Eu estou muito feia para foto. Ah, para de bobeira, Sebastião. Quem tá printando aí, gente? Pra gente. Quem tá printando? Ah, a Diana tá printando. Então, ó, a Diana já printou todos. Mariana tá aí. Gente, uma boa noite. Sintam-se amados, tá? Por Deus, por mim. E não falte na próxima semana. E convide mais um. Convide um terapeuta, um amigo, convide mais um. Está vindo aí as aulas do Doutorado Livre. Vai ser pelo Zoom Ô, também. Michel, uma pergunta. Essas aulas que você dá aqui, pode para, por exemplo, uma pessoa que está com problema na família que tem dúvidas, aí pode entrar? Pode, pode. Fique à vontade. Eu pensei que Lembrando, era só para psicanalista. não, pode entrar, entra psicanalista em formação, psicanalista, se convidar alguém, ela pode vir. Quem sabe ela se apaixona pela psicanálise e fica com a gente, né? Então, tem várias aulas no canal do Clube Mente Renovada, tá, gente? Aulas sobre crianças, sobre grupos, várias aulas lá. Só você lá, você que não é inscrito ainda, entra no nosso canal lá, Clube Mente Renovada, lá no YouTube. Uma boa noite para vocês. Fiquem em paz eu fico. Fui.